Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Tem muito assunto pra gente falar sobre o Santos Futebol Clube, claro, né? Tem o tema principal que é o Sampaoli, né? E aí a imprensa que cobre o Santos tá meio dividida, né? A verdade é essa, né? Temos ali o lado da assessoria de imprensa do presidente Marcelo Teixeira, que diz que as negociações não estão pausadas, mas o Santos só vai falar com o Sampaoli caso perca para o Cruzeiro. Aí eu pergunto o seguinte, Jordão, se o Santos só vai retomar as conversas com o Sampaoli depois da partida contra o Cruzeiro, as negociações estão pausadas? Perfeito. Ou eu tô ficando louco? Não está. Ou estamos. Pô, não é possível. Queria falar para a assessoria do presidente Marcelo Teixeira que a gente ainda pensa, que temos aqui ainda um cérebro que funciona. Às vezes falha, mas funciona. Não bate a conversa. Você começa a escutar a assessoria do presidente Marcelo Teixeira, assessoria de imprensa do Santos, né? Que trabalha de forma voluntária aí nas redes sociais. Não bate, cara. O cara fala, não, tá tudo normal. Está negociando, mas só vai falar sobre a continuidade do projeto depois da partida contra o Cruzeiro. Então essa história não bate, Jordão. E outro ponto importante, né? O Sampaoli não é treinador de ficar esperando o Kleber Xavier. Me desculpa, isso é uma questão lógica. Vocês acham mesmo que o Sampaoli é do tipo do treinador que vai esperar o Santos para definir se fica ou não com o Kleber Xavier? Para com isso, pô. Você tá falando com o Sampaoli, você não tá falando com Juquinha, você não tá falando com o Zezinho, você não tá falando com o Joãozinho. Então, essa história da assessoria de imprensa do Santos que está sendo contada aí na mídia, não bate. É só o torcedor que tem o Tico e o Teco funcionando, ele olha e fala, não, peraí, o cara tá mentindo pra mentiroso, pô. Então a grande verdade, Jordão, é que a informação que vem da Argentina do César Luiz Merlot, que é um cara muito bem informado, é que as negociações com o Sampaoli, nesse momento, estão realmente paralisadas por conta dos pedidos e exigências que o Sampaoli tem feito ao Santos Futebol Clube. Que não é surpresa, conforme a gente já tinha trazido aqui no Varanda, o Sampaoli estica sempre a corda, faz 1.001 exigências, o Santos topa 1.000. Se não topar uma, ele pula do barco. Exato, Marcão. E o Merlot comentou, né, que essas negociações com o Sampaoli estão pausadas por causa das exigências com relação a contratações, Marcão. E também trouxemos as informações que veiculam também, Marcão, é que o Sampaoli teria aquela participação nas categorias de base do Santos Futebol Clube, no projeto todo do Peixe, informações vindas da imprensa argentina, Marcão, mas o Santos Futebol Clube pausou, o que me causa até um certo espanto, né, Marcão? Porque o Santos saberia, todo mundo saberia, Marcão, sabia, melhor dizendo, que quando você vai negociar com o Sampaoli, ele vai te pedir um jogador. Por mais que ele fale que não precise contratar tanto assim, às vezes o não tanto assim dele é caro, né, Marcão? E o Santos tem as dificuldades financeiras que tem e fica adotando esse discurso, Marcão, que não faz sentido. Qual que é o nexo de você ter interesse num treinador, mas você só vai atrás dele se o cara que você não dá mais tanto respaldo assim, não tem tanta convicção no trabalho dele, ele tem a chance de ser demitido, mas se ele ganhar ele fica? Não faz muito sentido, Marcão. Então, a diretoria do Santos me parece que está um pouquinho perdida nessa situação, Marcão. E claro, quando vai, para não decepcionar o torcedor e não querer dizer que, olha, o Sampaoli não vai dar para vir, não vai dar para trazer, porque de fato tem se criado uma grande ilusão na torcida do Santos com relação ao Sampaoli, eles adotam esse outro discurso, Marcão, que é qual você falou. Para quem tem os dois neurônios, no mínimo, funcionando, Marcão, dá para saber que não faz muito sentido essa declaração vinda dos assessores. Exato, não bate, né, Jordão? É muito simples, né? A negociação não tá pausada, isso não é verdade, tá bom. Mas aí o mesmo cara diz o seguinte, não, o Santos vai aguardar até domingo o resultado da partida, ou seja, tá pausada. Se o Santos tá aguardando alguma coisa, se algum dos lados tá aguardando alguma coisa, a negociação tá pausada, meu amigo. Isso é simples, não queira me chamar de burro, pô. Todo mundo sabe, se eu tô aguardando alguma coisa, tá pausado. Se você tá guardando alguma coisa, tá pausado, pô. Então, a verdade é essa. Parece que realmente subiu no telhado, o caso Sampaoli. E digo mais, o Sampaoli não é treinador de ficar esperando o Kleber Xavier, Jordão. Então, agora sobre essa exigência que o Sampaoli teria feito, né, de contar com mais zagueiros e pedir o Zé Ivaldo. Aliás, tá estranha essa história de ele pedir Zé Ivaldo, ter pedido o Pituca. Quando você começa a ligar os pontos e perceber de onde vem essas informações, não bate. Sinceramente, Jordão, não faz muito sentido essas informações
que estão chegando aí, que ele pediu o Zé Ivaldo, ele pediu o Pituca, mas o Santos tá esperando a partida contra o Cruzeiro. É conversa de louco, né? Tudo contraditório. É tudo contraditório, é uma conversa que não bate, aí o cara fala que não tá pausado, mas o Santos tá esperando. Assim, é muito mal contado. O cara começa a mentir muito e começa a se perder nesse enredo, né? A impressão é essa. Parece que a mentira ela vai se perdendo e o cara começa a dar tanta volta que ele começa a se enrolar na própria mentira. Agora vamos lá. Questão de zagueiro. Tá claro pra todo mundo, o mundo sabe que o Santos precisa de zagueiro, né, Jordão? Não é o Sampaoli, o mundo, né? Exatamente. A zaga do Santos, Marcão, não é nada confiável e a gente vai mostrar hoje ainda os dados do Kleber Xavier. O Santos Futebol Clube, Marcão, tomou gol em quase todas as partidas que o Kleber Xavier esteve no comando do Peixe. Então, não fica preso ao Sampaoli querer um zagueiro ou querer reforçar o setor defensivo da equipe. O Santos deveria tomar essa atitude antes de conversar até mesmo com o Jorge Sampaoli, Marcão. Por quê? A gente está numa situação em que o Basso está lesionado, o Gil vai se aposentar no final do ano, o Luizão é uma incógnita e temos o Luan Pérez que vem se consolidando como zagueiro do Santos, Marcão. E é um fato. Se o Sampaoli, de fato, não está negociando propriamente com o Santos, Marcão, as negociações estão pausadas, por que surgem essas informações que ele gostaria de contar com fulano e com Beltrano no time? Não faz sentido. Qual que é o sentido de eu perguntar pra você, Marcão? Você prefere que eu coloque um Insufilme V4 no meu carro ou um Insufilme V5 se você sequer vai usar o meu carro depois? Não tem nexo isso. Então, o Santos tem que se reforçar na zaga, independente se vira o Sampaoli ou se não vira, Marcão, porque a nossa defesa não passa confiança e vimos isso contra o Juventude. Agora, vamos lá. Eventualmente, o que o Kleber Xavier tá balançando, isso aí é fato, né? E aí, eu tava até vindo pra cá pros estúdios, Jordão, tava pensando, se repete o mesmo filme de 2024 com o Carille, né? O Carille, por 2 meses, ficou nessa história de, o Carille vai ser demitido. O Carille, eu me lembro que nós fomos lá pra Londrina, naquela partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Santos perdeu, que teve aquela sequência, né? Novo Horizontino, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Aí, o Santos perdeu as 3, né? E o Operário, foram 4. Operário, perdão, isso, Operário. Que o Santos perdeu. Eu me lembro que todo jogo era isso. O Carille vai cair. Não, depende do próximo jogo. Inclusive, nesse período, o Santos também chegou a entrar em contato com o Sampaoli, né? Então, Thiago, a gente tá vivendo o mesmo filme de 2024 na gestão Marcelo Teixeira, que o Marcelo não tinha atitude para mandar o Carille embora, ou seja, era constrangedor ver o Fábio Carille como treinador do Santos. O Marcelo só teve coragem de mandar o Carille embora quando o Carille participou de um programa na TV dele, quando o Carille deu uma declaração muito infeliz, dizendo que no Santos não tinha pressão, citando que no Corinthians, que é o maior rival do Santos, tinha pressão. Isso repercutiu muito mal, porque era na TV dele. E aí, teve aquele showzinho do apresentador, tal e coisa e tal. O Marcelo falou, opa, agora não tem o que fazer, vou mandar o Carille embora. Mas o que o Marcelo faz agora com o Kleber Xavier, ele fez igual com o Fábio Carille. Ou seja, o Marcelo tá fazendo um desserviço ao Santos Futebol Clube, porque ele tá afastando o torcedor. Pô, eu tô vendo o torcedor dizendo que vai torcer contra o Santos contra o Cruzeiro, Jordão. Isso é um absurdo. Sim. A que ponto chegamos? Eu me lembro que o ano passado tinha torcedores que torciam contra o Santos na Série B pro Carille ser demitido. E de novo nós estamos com esse papo, com essa história. Isso é culpa de quem? É culpa do torcedor ou é culpa do presidente? É culpa do presidente, cara. Então, eu vou torcer pro Santos ir mal, eu vou torcer pro Santos ser goleado para que o óbvio seja feito, para que o presidente tenha coragem para fazer o simples, que é tirar um treinador que o mundo já sabe que não é treinador pro Santos. É muita incompetência. E mais do que isso, é falta de atitude, pô. O Marcelo pipoca, pô. O Marcelo pipoca. O Marcelo se mostra um presidente que não tem atitude pra comandar um time do tamanho do Santos. Ou é ou não é. Não tem meia grávida, Jordão. Sim. E Marcão, ficar nessa situação de novo, de você ter que torcer pro Santos perder, pro treinador cair, Marcão, foi o que eu comentei com você ontem. Então, pra mim, o Kleber Xavier vai ter que ficar de forma vitalícia no Santos. Porque eu jamais vou torcer pro Santos perder, Marcão. Não é conveniente pra mim, nunca vai ser torcer pra uma derrota do Santos.
Só que a gente se vê numa situação em que, se o Santos ganha, o Kleber continua. Mas se o Santos tropeça contra o Vasco e ganha um outro jogo perdido na tabela, seguimos com o Kleber Xavier. Pô, Marcão, o óbvio tá na cara de todo mundo. O aproveitamento que o Kleber Xavier tem com o Santos é aproveitamento de time rebaixado. Ah, mas o Santos é 15º. Dá agora. O segundo turno ainda vai começar. Qual o indício que o Kleber Xavier deu pra nós de que ele vai extrair algo desse time? Será que o Marcelo Teixeira já não viu o suficiente do Kleber Xavier, Marcão? O que o Kleber Xavier tem que não é possível, que você não pode mandá-lo embora? Falta convicção, Marcão, falta coragem. O Marcelo Teixeira, ele quer passar essa visão de que ele é um gestor que segura os seus profissionais, mas ele afunda o Santos em contrapartida. O que adiantou você ficar com o Carille o ano passado inteiro se o seu planejamento para 2025 foi totalmente atrasado? O que vai adiantar você ficar com o Kleber Xavier segurando, e aí vai acabar a janela de transferências? O Santos, quando você mandar ele embora, não vai ter a possibilidade de reforçar o seu elenco e muito provavelmente vai ter perdido a possibilidade de ir para competições internacionais. Então é uma vergonha, Marcão. O Santos é uma vergonha, porque a imprensa vai criticar que mandou o Kleber Xavier embora com 3, 4 meses de trabalho. Legal. Você não quer demitir os treinadores em 3, 4 meses? Contrata certo. É simples, Marcão. A equação para a incompetência do Santos é muito fácil. Eles erram, parece que de propósito, mas para acertar para eles parece que é uma equação de engenharia, Marcão, porque é erro atrás de erro. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, ó. O Marcelo Ferlin tá dizendo o seguinte: essas coisas só acontecem no Santos. Decisões com atraso e sempre equivocadas. Gestão amadora, vergonhoso. Tá aí o Marcelo Ferlin no Superchat. Um abraço pra você, Marcelo Ferlin. É isso, né? Gestão do Santos vai de mal a pior. E por isso, né, que a rejeição do presidente Marcelo Teixeira tá nas alturas. A verdade é essa. A rejeição do presidente Marcelo Teixeira, por essas e por outras, ela está alcançando índices recordes no Santos Futebol Clube, né? Por mais que o Marcelo Teixeira tenha muitas alianças na imprensa, em vários lugares, né, a rejeição do Marcelo Teixeira com a grande parte da torcida é altíssima, porque não tem atitude, né? Porque quando você vê, por exemplo, os nossos rivais, não faltam atitudes para eles. O Corinthians, se tem que mandar o Ramon Dias embora, que é o Ramon Dias, não tô falando do Kleber Xavier, ele manda o Ramon Dias e traz no dia seguinte o Dorival Júnior. O São Paulo do Casares, se tem que mandar o Zubeldia embora, ele manda o Zubeldia embora hoje, amanhã já tem o Crespo. O Palmeiras, independente do que a torcida tá dizendo, o Palmeiras vai lá e vai renovar com o Abel Ferreira. Porque existe o quê? Convicção. Existe, acima de tudo, competência. Entendeu? Mesmo o Corinthians nessa bagunça, consegue ser mais organizado que o Santos. A verdade é essa. A verdade é essa, né? É que no Santos não tem, talvez ali, um conselho deliberativo tão atuante como tem no Corinthians. Se não, a nossa situação internamente seria pior que a do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Se o Santos tivesse um conselho deliberativo atuante, pode ter certeza, a situação interna do Santos não seria essa paz que vive o Marcelo Teixeira. Aliás, o Marcelo Teixeira está 1 ano e meio no Santos, não aconteceu nada de bom e não tem nada, não tem problema nenhum. É o presidente que trabalha com maior tranquilidade no mundo, é o Marcelo. Né? Porque o nosso conselho deliberativo é omisso. É omisso. Né? Então, ó, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. O GG tá falando, faz uma enquete aí, a rejeição do Marcelo Teixeira. É altíssima, né? É altíssima a rejeição. Não precisa nem fazer enquete, cara. Né? A rejeição do Marcelo é muito alta, é muito alta. Agora, o Jordão, caso o Sampaoli não venha, um outro nome que ainda é um nome forte de mercado é o Juan Pablo Vojvoda, né? E eu queria que você mostrasse ao público do Varanda um comparativo entre esses dois nomes, que são os nomes que, teoricamente, são os nomes de maior peso que estão no mercado em termos de treinador. E olha, o Santos que não abre o olho, porque o Inter tá quase mandando o Roger Machado embora. E vai atrás do Vojvoda, hein?
Se a gente ficar cozinhando muito o Sampaoli, a gente perde o Sampaoli e perde o Vojvoda. Traga essa comparação para o público do Varanda, Jordão. Vamos lá, Marcão. Começando com o Jorge Sampaoli, treinador argentino de 65 anos, que na sua carreira disputou 562 partidas, ganhou 293 vezes, empatou em 128 ocasiões e foi derrotado em 141 delas, Marcão. Sampaoli, que comandou 13 clubes na sua carreira e tem os seguintes títulos na sua carreira. São 3 campeonatos chilenos com a Universidade do Chile, uma vez campeão na Copa do Chile também com a Universidade do Chile, ganhou a Copa América com a seleção chilena, foi campeão no Campeonato Mineiro com o Atlético Mineiro e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2011 com a Universidade do Chile, que no ano seguinte disputou a Recopa com o Santos. Já Juan Pablo Vojvoda, um treinador mais jovem do que o Sampaoli, são 50 anos de idade, 424 partidas na sua carreira, com 193 vitórias, 97 empates, 134 derrotas e 6 equipes dirigidas. Seus títulos são 3 vezes campeão cearense e 2 vezes foi campeão da Copa do Nordeste, Marcão. Tá aí, portanto, os números do Sampaoli comparado ao do Juan Pablo Vojvoda. Na minha opinião, são 2 treinadores de altíssima qualidade, Jordão, só que com características diferentes, né? São 2 argentinos. Eu acho que o Sampaoli é um treinador que se encaixa mais naquilo que as tradições do Santos pedem, né? O Sampaoli já tem uma identidade com o torcedor do Santos, ou seja, no meu entendimento, tem mais chances de dar certo do que o Vojvoda, mas eu não descartaria o Vojvoda não, e sempre disse isso. Para mim o Vojvoda seria uma bola de segurança em termos de contratação comparado ao Sampaoli. Quando o Santos começou a pensar em mudar o treinador, eu dizia, olha, eu iria no Vojvoda. Eu até já tinha descartado o Sampaoli porque o Sampaoli já tinha dito 3 vezes não ao Santos. Então, toda hora você ficar se abaixando, né? Quem muito se abaixa, a gente sabe o que acontece, né? Então, eu nem pensaria no Sampaoli. Mas já que o Santos abriu conversas com o Sampaoli mais uma vez, ok, Sampaoli prioridade, concordo com isso. Agora, considerando que o Sampaoli é muito complicado em termos de negociação, o Vojvoda é um baita nome, Jordão. Agora, é um perfil diferente do Sampaoli. É um treinador, na minha opinião, mais equilibrado, que gosta de jogar de forma um pouco mais reativa. Eu vejo... Só que tem muitas variações táticas do Vojvoda também, assim como tem o Sampaoli. O Sampaoli é mais kamikaze. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade de ver o Sampaoli de novo no Santos. Mas o Vojvoda, para mim, seria uma ótima escolha também, com estilos diferentes, não tenha dúvida disso. Sem dúvidas, Marcão. E eu vejo às vezes o pessoal reclamando assim, falando, poxa, mas o Vojvoda só treinou o Fortaleza. Só que, Marcão, se for fazer um comparativo de como que o Vojvoda pega o Fortaleza, a situação em que o Fortaleza estava e aqui o Santos está até pior que o Fortaleza de 21, Marcão. Porque o Fortaleza, no primeiro ano de Série A, briga para não cair. Tem aquela história lá do Rogério Ceni sair do Fortaleza, ir para o Cruzeiro, Marcão, isso no ano seguinte, no primeiro ano, perdão. Depois ele retorna ao Fortaleza, é demitido e chega o Vojvoda. Então, no meu ponto de vista, Marcão, eu acho que para agora, eu prefiro trazer o Sampaoli. Só que se você for ver um projeto a médio e longo prazo, eu acho que o Vojvoda seria o meu nome. Eu colocaria minha carga no treinador Juan Pablo Vojvoda, porque eu entendo que para chegar agora, Marcão, a chance de dar errado, o Vojvoda é muito grande. Eu vejo que ele é tipo um Pedro Caixinha, Marcão, no sentido de projeto. O Pedro Caixinha deu certo no Bragantino em dado momento, porque ele teve muito tempo para colocar a sua ideia, teve muito tempo para trabalhar com os atletas, coisa que o Vojvoda agora não teria com o Santos. Já o Sampaoli, ele tem um perfil de assim, uma personalidade maior, né, Marcão? Então, eu acho que o Sampaoli para agora é o melhor dos nomes, mas numa pré-temporada assim, eu iria atrás do Vojvoda, Marcão.